sexto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de Roma, mais especificamente do Império Romano, tá? Lembrando que Roma se divide em 3 períodos, tá? Monarquia, os reis etruscos, tá? República e agora, por último, o Império, tá bom? Vamos lá. A sociedade, durante o período do Império, será dividida em algumas ordens, tá? A ordem senatorial, que são os senadores e os patrícios, ok? Lembrando que os patrícios lá da aula de monarquia, né, que a gente já estudou, os patrícios estão sempre na parte superior, né, sempre nas camadas sociais mais elevadas. A ordem equestre, tá? Que são os homens novos, né? Que são aqueles homens novos ou cavaleiros, né? Que são aquelas pessoas, aqueles plebeus que enriqueceram, né? Lembra que a tia falou isso com vocês? Que enriqueceram no período da República através do comércio? E a ordem inferior, tá? Que são os plebeus e os estrangeiros e os trabalhadores escravizados. Existiram algumas medidas políticas, tá? A Pax Romana foi um período de prosperidade e paz, chegando a uma estabilidade, vamos dizer assim, política, econômica e social, tá? Também existia uma divisão de províncias, né? O Império, ele se expandiu muito, tá? Então, houve várias províncias e também se tinha uma divisão dentro dessas províncias, tá? A província, dentro dessa divisão, senatoriais, tá? As províncias senatoriais, elas eram administradas pelo Senado, tá? E as imperiais eram administradas pelo imperador. Já a política do pão e circo, eu já até coloquei aí, né, o Coliseu representando muito bem essa política, tá? Que é a política aonde vai ser distribuído o trigo, tá? Que era a base alimentar da população romana, tá? E o circo, né, seria as lutas de gladiadores para essas populações mais pobres, tá, não se revoltarem, tá bom? Com os problemas que estavam acontecendo durante o Império Romano. Foi uma medida para controlar aquelas rebeliões lá, aquelas revoltas dos plebeus lá no período da República, tá? O poder em Roma, ele era passado hereditário, tá bom? Então, poder hereditário é de pai para filho, tá? Lembrando disso. E existe uma expressão muito legal que é: todos os caminhos levam a Roma, tá? Essa expressão, meus amores, era porque Roma tinha várias cidades, né? E essas cidades, né, essas províncias, na verdade, elas tinham caminhos, né, terrestres, estradas, tá? E todas essas estradas tinham como centro Roma, tá? Por isso que todos os caminhos levam a Roma. Achei legal colocar para vocês. A cultura romana. Vamos lá na cultura romana, tá? A cultura romana, meus amores, foi muito influenciada pelos povos dominados. Lembrando que os romanos, eles vão dominar, tá, o povo heleno, que são os gregos, tá? Então a cultura helenística foi uma cultura, a cultura grega, né, foi muito abraçada pelos romanos, tá bom? E a literatura, né, vão ter algumas pessoas, né, alguns autores que vão se destacar, tá? Horácio, que pertenceu às ligas romanas, né, o exército romano, e fez poemas e relatos de grandes grandezas da República.
e a glória do imperador Otávio Augusto. Já Virgílio, ele tem como principal obra a Eneida, que relata a gênese, o surgimento de Roma, tá? Tito Livio já vai fazer uma obra sobre, vai relatar a mística de Roma, tá? As obras mais marcantes dele foi A Arte de Amar e Metamorfoses. E Cícero, né, vai fazer o quê? É responsável pelas escritas das cartas, né? Os ensaios e a oratória na sociedade romana, tá bom? Gente, não tem que saber o que cada um fez, não, tá? Só tô falando pra, assim, vocês saberem como a literatura estava presente na cultura romana, tá bom? A filosofia também vai estar muito presente e ela será muito abraçada, a filosofia romana vai ser muito abraçada, vai abraçar muito a cultura helenística dentro dessa filosofia, tá? A filosofia, ela bebia muito nas águas da cultura grega, tá? Mas os romanos, gente, eles não copiam tudo na cultura grega, não, tá? Os romanos vão ser o primeiro povo a criar o direito romano, tá? O direito romano, ele vai ser iniciado, na verdade, no período republicano, tá? Quando a gente já falou sobre a criação da Lei das 12 Tábuas, que é onde os romanos vão expor nessas 12 tábuas, meus amores, o que? Os direitos e os deveres de um plebeu, tá bom? E isso vai fazer com que o direito, né, essa coisa de você saber aonde é o seu direito e aonde é o seu dever, vai começar lá com os romanos, tá? E isso vai ser muito legal porque, só para curiosidade de vocês, tá? O direito romano, ele é usado hoje, né, no Brasil, tá bom? Ele vai ser usado no nosso Brasil. E todas é um direito mais escrito, vamos dizer assim, tá? Isso é uma inovação na cultura romana, tá? Vamos agora também, falando um pouco, voltando um pouquinho sobre a cultura romana, a gente tem que lembrar que a cultura romana, ela vai ser baseada no paternalismo, tá? Baseada no patriarcal, quer dizer. E o patriarcal é sempre a figura do homem sendo centralizador, tá? E as mulheres, né, elas eram educadas para serem boas esposas nesse período, tá bom? Dentro de toda essa cultura romana. Já a crise, né, vai ser porque o império vai ter algumas dificuldades em controlar alguns territórios, ok? E vão existir algumas rebeliões germânicas. Os germânicos, gente, eles vão ser incorporados em um primeiro momento ao exército, mas depois vão acontecer algumas rebeliões, tá? Existiu também muita corrupção em Roma, gente, corrupção não é uma coisa atual, tá? Veio lá de trás, ok? Existiu também uma crise escravista, porque a base, né, do trabalho começa a ser a base do trabalho ser escravo, né? Que são os escravos, os presos de guerra, né? Os prisioneiros de guerra. E quando se tem essa estabilidade, essa pax romana, se começa a não ter mais essa mão de obra, ok? Roma também vai passar por uma crise econômica muito grave, tá? E também o exército vai ter anarquia militar no exército, né? Que todos os generais vão lutar entre si para assumir o trono de Roma, tá? E isso vai fazer com que eles estejam tão focados nisso e esqueçam de governar, tá? Vamos lá, a ascensão do cristianismo, né? Teve uma difusão do cristianismo em várias áreas, né, controladas pelo Império Romano. Essa difusão foi muito forte, tá bom?
E no primeiro momento vai existir perseguição a esses cristãos, porque eles se recusavam a cultuar o imperador, tá? Dentro da cultura cristã, gente, eles só cultuam Deus, tá? E dentro da cultura do Império Romano, você também tinha que cultuar o imperador, ok? E aí vai ter um tratado, né, que é o Edito de Milão, que vai dar a tolerância e a liberdade de culto aos seguidores do cristianismo, tá? Então, nesse primeiro momento, começa a ter liberdade, as pessoas, né, dessa denominação religiosa, vão começar a ter liberdade, não vão ser mais perseguidas pelo exército romano, tá? Mas aí tem a derrocada, né, que é onde tem a crise mesmo e acaba com o Império Romano, tá? Eles vão dividir o poder, né, em uma tetrarquia, tá? Que é a divisão em quatro, vão ter 4 imperadores romanos ao mesmo tempo, só que esses imperadores eles vão disputar entre si o poder, tá? Então, assim, essa não vai ser uma solução, não foi uma solução, mas criou mais problemas ainda, tá? Vão se assinar também o Edito de Tessalônica, tá? Que vai fazer com que a religião do império, né, seja o cristianismo, tá? E assim proíba todos os cultos pagãos. Gente, olha só, culto pagão é o culto aos fenômenos da natureza, tá bom? Aos fenômenos não só da natureza, mas ao universo, tá bom? Esse universo que nós vemos, tá? Lembra que eu falei com vocês lá que os gregos eram politeístas? Eles faziam cultos pagãos, tá? Eles faziam cultos de deuses que demonstravam, né, afeto, tá? E também demonstravam ter o quê? Ligação com os fenômenos naturais, ok? Vamos lá. Então, tem uma divisão, tá bom? Roma vai se dividir em 2 partes, tá? O Império Romano, na verdade. O Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano Ocidental, que sofreu muito com as invasões bárbaras, que nós vamos falar no próximo vídeo, tá? E o Império Romano Oriental, tá bom? Que vai conseguir resistir bravamente, tá? Até o final da Idade Média, ok? E, gente, olha só, agora, tá? Vamos entender um pouquinho o que seria do Império Romano Ocidental, aonde hoje tá a Itália, tá bom? Itália indo em direção a Portugal, tudo isso é o Império Romano Ocidental, tá bom? Só para vocês saberem o que é o Ocidente, tá? Já não ia, né, até Portugal, mas só para vocês saberem o que é o Ocidente, ok? Já o Império Romano Oriental, amores, passa ali pela Turquia, Constantinopla, tá bom? Então, assim, só para vocês terem uma noção, ok, amores? Tá? E é isso, tá bom? Até semana que vem. Beijos!